Olá, boa noite para todos. É com muito carinho que nós estamos aqui, nessa noite de sexta-feira, compartilhando junto com vocês de um conhecimento ligado aí aos assuntos doutrinários, né? E que possamos ser instrumentos de paz, de amor, e que todo esse ensejo de repartir com vocês o nosso conhecimento seja válido tanto para o nosso conceito de aprendizado, como também para ajudar, irradiar boas energias para aqueles companheiros necessitados. Pedimos assim, né? Sempre boas bênçãos de Jesus para a noite de hoje. E agradecendo sempre a oportunidade dada para estarmos aqui. É importante para nós, né? Aprender e compartilhar conhecimento. Aproveitando que nossa noite de hoje vai falar sobre o tema liberdade, que é um tema atual, eu peguei uma página de Emmanuel, cujo título é Em Torno da Liberdade. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Quanto mais se agiganta a evolução intelectual da Terra, mais se propalam reclamos em torno da liberdade. Há povos que se batem por liberdade mais ampla. Aparecem os chamados campeões da liberdade, levantando quartéis de opressão e esfogueadas legendas de rebeldia. Fala-se mais liberdade para a juventude, pede-se liberdade para a criança. No entanto, basta uma vista de olhos nas máquinas aperfeiçoadas do mundo moderno para que se reconheça o impositivo inevitável da disciplina. O automóvel chispa vencendo barreiras, mas, se o motorista foge do equilíbrio ao volante ou se desobedece aos sinais do trânsito, o acidente sobrevém. O avião devora distâncias, transportando o homem através de todos os continentes, no espaço de poucas horas. Todavia, se o piloto não atende aos planos traçados da direção, o desastre não se faz retardio. Louvemos a liberdade, sim, mas a liberdade de construir, melhorar, auxiliar, elevar. Ninguém na Terra foi mais livre do que o Divino Mestre, livre até mesmo da posse, da tradição, da parentela, da autoridade. Entretanto, ninguém mais do que ele se fez escravos dos desígnios superiores para beneficiar e iluminar a comunidade. Eis porque nos adverte o apóstolo, sensatamente. Fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade favorecendo a devassidão. Ao invés disso, santifiquemos a liberdade através do amor, procurando servir. Essa página é de Emmanuel. Ela foi publicada no Reformador de abril de 1963, na página 74. Tá? Então está aí a página de Emmanuel.
E aproveitando que essa página ela nos traz uma reflexão, nós vamos fazer a prece inicial, pedindo aos companheiros aí para que elevem seus pensamentos até Jesus, aos amigos espirituais que estão a todo momento ao nosso lado, para assim trazermos paz, amor para nós, né, na noite de hoje e para os dias vindouros, e também trazendo paz para todos os irmãos necessitados, aí, tanto encarnados como desencarnados. Então vamos elevar nossos pensamentos. Querido Jesus, abençoa a noite de hoje, traz para nós sempre o sentimento de amor fraterno, traz sempre o sentimento de cordialidade para com o próximo, fazer com que as nossas palavras e as nossas preces e as nossas reflexões sejam sempre favoráveis ao outro, que elas possam tirar destes alguma forma de sofrimento, alguma forma de situações de vulnerabilidade e trazendo alento para aqueles que necessitam. Ajudai todos estes neste momento, enfermos, do corpo e da alma. Também trazei paz para os desencarnados e nos ajude hoje nesse momento de estudo para que sejamos, sim, instrumentos vivos do teu amor, instrumentos vivos da tua paz, para que sigamos com as tuas palavras, levando até aos mais simples, como nós também somos simples ainda, uma forma de carinho através da prece e do estudo de hoje. Obrigado, Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Bem, nós vamos hoje falar sobre liberdade, né? Liberdade que é um assunto momentâneo, né? Um assunto que está em voga sempre, né? As discussões pelos direitos de liberdade, de ir e vir, liberdade de pensamento, liberdade de expressão. Vivemos um momento em que as questões elas são discutidas, né? E essas questões elas trazem uma reflexão muito grande sobre os comportamentos sociais. Hoje se discute amplamente o valor da liberdade. Tanto que eu peguei aqui conceitos de liberdade, né, para nós falarmos desses conceitos e também do seu aspecto ligado à filosofia, né? É um substantivo feminino, a liberdade, né? Grau de independência legítimo de um cidadão, um povo ou uma nação elege como valor supremo, como ideal, né? Quando a gente fala de uma nação, a gente sabe, né, os processos de emancipações políticas que houvera, ou seja, a luta de alguns povos em relação à colonização, isso, a submissão tida por outros povos, isso, e também a questão do cidadão, né? Como o cidadão ele se torna assim pensante, se torna uma pessoa que possa discutir, que possa ali trabalhar seus conceitos sem ser ali de alguma forma reprimido. Então a liberdade ela está em voga, né? Vemos que as questões políticas são sempre questões onde a liberdade ela está sempre em discussão. Temos a Constituição, aí principalmente a nossa, né, Constituição de 1988, que assegura os valores de liberdade, mas infelizmente, apesar da Constituição assegurar esses valores, nós temos uma discussão ampla ainda de
coisas que lesam a liberdade, principalmente a liberdade de expressão, a liberdade de cultura, a liberdade religiosa, né? E que lesa também aí a questão da liberdade, principalmente da questão de gênero, né? Nós vivemos uma sociedade onde o reflexo patriarcal ainda está inserido na sociedade, as lutas das mulheres em buscar ali a sua liberdade, né? A sua liberdade de se instruir, a liberdade de votar, como foi na década de 30, a liberdade de se assegurar não mais a submissão de seus maridos, né? Ou seja, a mulher, ela também veio ao longo do tempo construindo aí o seu posicionamento de liberdade, né? Num patamar de igualdade de todos os direitos, né? Direitos ao trabalho, direitos ao conhecimento, amplos os direitos que são ainda hoje discutidos, mas que teve aí algumas conquistas que são importantes para que nós possamos acabar de vez com essa questão da submissão, né? Que impede aí o fator liberdade. Bem, eu vou ler aqui também o conceito de liberdade segundo o aspecto filosófico, né? Liberdade significa o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, né? Olha o livre-arbítrio. De acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. É a sensação de estar livre e não depender de ninguém. Liberdade é também um conjunto de ideias liberais e dos direitos de cada cidadão. Liberdade, classificada aí na filosofia, né, como independência do ser humano e pode ter autonomia e espontaneidade. Mas aí eu faço um questionamento aqui. Nós somos livres totalmente? Será que nós temos essa liberdade absoluta, né? O que seria hoje essa questão da liberdade que pleiteamos? Será se a gente vai ter ela totalmente, né? Então, pegamos aqui o livro dos Espíritos, né? Da codificação kardeciana, né? Nosso querido Kardec, né? Conversando, ou seja, traçando o rumo aqui das questões e obtendo dos espíritos ali as informações. Então, lá no capítulo 10 da Lei de Liberdade, nós temos, assim, a questão que insere esse contexto da liberdade natural, né? A pergunta 825. Haverá no mundo posição em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Né? Os Espíritos respondem, não, porque todos precisais um dos outros, assim os pequenos como os grandes. Né? Aí eu já li logo 826 também, que é interessante. Em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Aí ele bota o exemplo aqui do eremita, tá, gente? O eremita é aquele cidadão que vive isolado da sociedade, vive sozinho, né? Nasce do eremita no deserto, lá, porque ele não tem que repartir ideias com ninguém, né? Não tem controle com ninguém, nem é controlado, não é isso? Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que eles cumprem respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Aí que vem aquela questão, né, que às vezes existe essa convicção da liberdade, mas que ela vai esbarrar nas leis que regulam essa sociedade. Não é isso? Vamos dizer, era muito comum na década de 60 toda essa luta da liberdade de expressão, né? A liberdade do corpo, todo esse conceito de natureza. Vamos imaginar que numa sociedade onde você tem
um código de leis criados para regular a sociedade. O cidadão quer andar nu na cidade, ele acha que aquilo é um comportamento de liberdade, que ele tem direito à liberdade de andar nu, mas vai esbarrar ali nas questões de leis que reprovam certo tipo de situação, né, que é a nudez em público, né? Aí vai criar toda uma consciência em que as pessoas não aceitam a nudez, né, atentado ao pudor. Então, o homem em si, por mais que ele tenha essa consciência de querer uma liberdade plena, ele sempre vai esbarrar nas questões em que a liberdade dele não pode ir de encontro à liberdade do outro, ou seja, a liberdade dele não pode de forma nenhuma ali prejudicar o outro. Então nós vemos que o momento, né, da história, tanto no passado como no presente, é a evolução de conceitos de liberdade, né? Vamos lembrar aqui que nos primórdios da humanidade, o homem ainda tinha o instinto de preservação, né? O instinto de sobrevivência ali, através da sua luta constante com o meio natural, né? Aquilo que reproduzia para ele momentos de temor à natureza, né? Mas, com o passar do tempo, quando surgem as civilizações, ainda embrutecido, o homem não enxerga o outro, ele não vê o direito do outro, né? Tanto que as civilizações, elas delegam esse papel da liberdade pelo poder uns sobre os outros, né? Ou seja, através da guerra, o vencedor submete o outro vencido a uma situação de escravidão, de submissão. Então não há ali nenhuma reprodução que venha trazer o papel de igualdade do outro. Eu tenho dois exemplos aqui, né, gente? Um está associado à civilização grega, só para a gente entender, né? A civilização grega, que foi modelo da democracia, de cidadania, ela tem no aspecto do cidadão o homem pensante, o homem que interage nas resoluções das questões, né, da sua cidade. Isso. Só que naquele momento, na Grécia, o cidadão não era totalmente o homem simples, o homem do povo, é um homem da elite. Então, toda essa reprodução de democracia, essa reprodução de liberdade, ela era outorgada a esse homem da elite. Lembrando que também lá na Grécia, né, a mulher ela não tinha direito nenhum. A mulher ela não poderia opinar, não poderia participar, principalmente em Atenas, né, que é a cidade-estado modelo que traz essa questão da democracia. Então a mulher ela não podia participar das discussões referentes à cidade, aos propósitos sociais, né? O estrangeiro também não. O escravo mais ainda. Nisso, paralelamente ali a Atenas, a gente tinha os espartanos, que era uma cidade grega muito voltada para o militarismo, né? Então, as mulheres tinham seus filhos e seus filhos eram dados para o Estado e o Estado criava ele para ser soldado. Ele tinha toda uma situação presa ao Estado. Ele teria que ser criado para ser um defensor do Estado. E dentro de Esparta nós temos assim um grupo social que era submetido pelos espartanos, né? Nós temos ali aquela questão da divisão de classes, né? Onde preponderavam os espartanos bem nascidos, e lá dentro tinham os zelotas. Os zelotas eram uma sociedade
ali muito submetida aos espartanos, ao fato dos espartanos não enxergá-los como pessoas, né? Tratávamos como bichos, como coisas, e durante treinamentos militares usavam os espartanos ali como ensaio para as guerras que eles tinham. Então, à medida que a sociedade ali, à medida que a população ilota, né? Eu até errei aqui, os ilotas iam crescendo, tá, gente? Deixa eu corrigir aqui. Eram os ilotas, que era uma sociedade ali submetida pelos espartanos. À medida que a sociedade, que a população ilota ia crescendo, os espartanos, eles usavam os ilotas como treinamento para a guerra, e ali criavam toda uma situação aterrorizante, né, de extermínio, de submissão, né? Então os ilotas não eram tidos como pessoas ou como cidadãos que participassem ali da sociedade espartana. E lá entre os hebreus, nós temos samaritanos, que eram vistos de forma reproduzida pelos judeus, né? De forma muito assim humilhante. Então, os samaritanos, eles tinham toda essa questão que os judeus naquela época reprovavam, né? A participação deles em templos, a participação deles dentro da sociedade, isolavam-os, né? Tinham tido como pessoas de má vida, pessoas que não eram vistas como cidadãos. Então, para a gente ver que esse contexto de liberdade ainda ela tinha esse lado do embrutecimento do homem, através das guerras, né? Através das expoliações, através das submissões. Com Jesus é que toda essa situação vai mudando. Jesus ele vai trazendo esse alicerce da igualdade através das suas palavras, né? Tanto que Jesus ele começa a fazer da sua passagem pela terra, chamando o homem a enxergar o outro como igual, né? Tanto que tem uma frase aqui do Evangelho de Mateus, né? Está lá, capítulo 7, versículo 12, não fazer aos outros o que não gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, com Jesus, com o advento do cristianismo, o homem vem sendo ali traçado a enxergar o outro como igual. Ou seja, Jesus, no Sermão do Monte, fala da justiça social, fala dessa questão do homem mais simples ser elevado, né? Faz todo um contexto onde esse homem começa a enxergar por igual. Eu peguei também aqui uma parte, né, para falar mesmo dessas questões das antigas sociedades, essas questões de que a liberdade absoluta ela ainda não é uma liberdade plena. Vou pegar uma página aqui do Rodolfo Caligari, né? Só procurar aqui rapidinho, em que ele fala dessa questão, né? Aqui ele do livro As Leis Morais, Rodolfo Caligari, ele tem esse livro trabalhando a questão das leis morais, né? E ele escreve assim, né? O homem é, por natureza, dono de si mesmo. Isto é, tem o direito de fazer tudo quanto achar conveniente ou necessário à conservação e ao desenvolvimento da sua vida. Essa liberdade, porém, não é absoluta e nem poderia sê-lo, pela simples razão de que, convivendo em sociedade, o homem tem o dever de respeitar esses mesmos direitos em cada um de seus semelhantes, né? Aquilo que nós comentamos. A nossa liberdade ela vai se limitar quando a gente não
desconstrói a liberdade do outro, né? Isto posto, todo e qualquer costume que torne uma pessoa completamente sujeita a outra constitui uma iniquidade contrária à lei de Deus. Aí a gente vai falar um pouco dessa questão da escravidão, né? Durante muito tempo, aceitou-se como justa a escravização dos povos vencidos em guerras, assim como foi permitido pelo códigos terrenos que o homem de certas raças fossem caçados e vendidos quais bestas de carga, na falsa suposição de que eram servos, ou seja, seres inferiores, e talvez nem fossem nossos irmãos em humanidade. Coube ao cristianismo, aí vem toda a essência de Jesus, mostrar que perante a Deus só existe uma espécie de homem, aqui mais ou menos puros e elevados, eles o são, não pela cor da epiderme ou do sangue. Então, desde lá dos primórdios da humanidade, mas trazendo também para cá, em relação à escravidão, né, que foi uma das páginas mais horríveis, né? Uma das páginas que envergonha o Brasil, não só o Brasil, outras sociedades, isso, você se coloca num patamar de superioridade ao outro, né? Pela epiderme, né? Pela etnia, né? Pela questão tecnológica, isso, pela religiosidade. Enxerga o outro como inferior, enxerga a sua cultura como uma cultura pagã, uma cultura que não dissemina nenhuma construção intelectual ou social, né? E assim foi o Brasil que recebeu 4 milhões de negros da África, né? 4 milhões de africanos que entraram pelos portos de Salvador e pelo Rio de Janeiro, está ali o exemplo do Valongo, e que eram tidos inferiores, vendidos, né? Castigados, submetidos a situações de miséria, submetidos a situações onde não tinham direito nenhum, a não ser um local para dormir, que era senzala, comida de má qualidade, né? E ainda produzir riquezas para essas etnias que se diziam superiores. Então, uma página triste que até hoje tem um reflexo muito grande no Brasil, ou seja, apesar da abolição em 1888, o Brasil ainda tem um reflexo muito grande, tanto da escravidão como do patriarcalismo, né? Que era uma conduta trazida pelos portugueses, a questão do patriarcalismo, onde o senhor de engenho, o dono de terra, ele era o dono dos seres humanos, ele também era superior à sua mulher, né? E ali ele podia tudo. E lembrando, gente, que infelizmente tinha o advento, tinha ali até a visão da igreja naquele momento, né, em aceitar isso. Então a gente vai pegar aqui a página do Livro dos Espíritos para falar de escravidão. Haverá homens que estejam por natureza destinados a ser propriedade de outros homens? É contrária à lei de Deus toda a sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força, desaparece com um progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Lembrando que a questão da submissão está relacionado ao arbítrio, né? Está relacionado às questões que o homem traz para submeter o outro, em relação a povos que submetem o outro. Porque toda a questão envolvida aqui, quando ele fala aqui do progresso, como gradativamente desaparecerão, não era escravidão, era assim toda uma troca, né? Todo um conceito
que um daria ao outro, né? A gente teria que passar nossos conceitos tecnológicos para o outro, levar uma dimensão de conhecimento, como também receber do outro essa dimensão de conhecimento, né? Infelizmente, até hoje, eu tenho que falar isso, não posso deixar de dizer, tudo que se refere à África, né? Os conhecimentos africanos, a filosofia africana, né? A tecnologia africana, ainda é visto de uma maneira muito assim desconfiada, e as pessoas veem com desdém ali toda a herança dos povos africanos no seu Egito, né? Que o Egito, a civilização egípcia, que foi uma civilização fantástica, né? Dentro dos seus padrões de construções arquitetônicas, da medicina, o Egito, mais no restante da África, infelizmente, aquilo que às vezes o Ocidente, né, nós, os povos da Europa desconhecem e que olha com desdém. Ainda temos muito que aprender sobre aqueles nossos ancestrais africanos, que nós somos a construção dessa sociedade que tem a inserção do povo africano, que faz parte da nossa construção social, nisso, e desdenhamos muito todo esse conhecimento, né? Tanto que a gente, infelizmente, vemos o racismo ainda muito presente. O que é o racismo? É você, né, criar obstáculos para o outro devido à cor da pele, devido à sua origem, né? Infelizmente, a gente enxerga isso presentemente no Brasil. Como a escravidão, vamos dizer também, né, que a escravidão ela ainda tem o seu resquício, ela ainda se situa no mundo, né? Se situa no Brasil. E tipo de escravidão? Ou seja, a submissão ao trabalho esforçado pelo outro, sem nenhum amparo social, sem salário. É muito comum em áreas de rural, né, onde você tem uma agricultura itinerante e os donos de terra, fazer com que essas pessoas que procuram trabalho dentro dessas áreas de agricultura serem submetidos a um processo de escravidão moderna, né? Não são castigados, até em muitos lugares ainda tem um castigo que é diferente do castigo da escravidão passada, não é chicote, mas existe todo um ensejo de castigo que é a humilhação. E essas pessoas dormem no lugar ali sem nenhuma higiene, come mal, não recebe salário e tem horas e horas de trabalhos ali, 15 horas, com menos descanso. Uma outra coisa que me chama a atenção, né? Me chamou a atenção os trabalhos domésticos, né? Que ainda operam no Brasil. Por mais que a lei aí que ampara as domésticas, que foi criada para legitimar esse trabalho doméstico como um trabalho, né, digno, onde exista todo o conceito, né, de reparação e também dar fins sociais para aqueles que trabalham nas casas de família, ainda a gente tem notícia de processos de escravidão moderna, né? O fato de uma senhora que em Minas Gerais ficou escravizada por uma família durante anos, né? Dormindo numa situação assim muito humilhante. Tinha um quarto, ela dormia naquele quarto, né? E as pessoas não lhe pagavam nada. E ainda teve um caso que essa senhora foi obrigada a casar com um familiar deles, um senhor que tinha uma situação econômica melhor, e com a morte desse senhor eram eles que iam lá receber a pensão dela, uma situação assim de humilhação, subjugação que ainda existe. Por isso que eu peguei aqui uma pergunta do livro dos Espíritos, né, que fala disso, né, que é muito atual. Há, no entanto, homens que tratam seus escravos com humanidade,
que não deixam lhe falte nada e acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. Que dizeis disso? Digo que esses compreendem melhor os seus interesses. Igual cuidado dispensam aos seus bois e cavalos, para que obtenham bom preço no mercado. Não são tão culpados como os que maltratam os escravos, né? Com chicote e tudo, né? Subjugação, humilhação, morte, castigo, mas nem por isso deixam de dispor deles como de uma mercadoria, privando-os do direito de se pertencer a si mesmo. Eu, quando li essa questão aqui, eu lembrei logo dessa senhora, né? O papel que essa senhora, a situação que ela foi exposta e as pessoas dizendo que estavam protegendo. É muito comum, às vezes, as pessoas não assalariar bem o outro, somente trabalho doméstico, falar assim, não, ela tem um quarto, ela tem uma família, come na mesa. Não, gente, não parte disso. A gente tem que entender que a liberdade das pessoas é a liberdade em que elas têm o direito de ir e vir, né? A liberdade de ter sua família, ela tem que ter liberdade de ter o seu sustento de uma forma reconhecida. Então eu lembrei dessa questão, lendo essa pergunta aqui, 832 do Livro dos Espíritos. E a gente vai falar um pouco agora da liberdade de pensamento, né? O pensamento é ilimitado, a gente sabe. O homem pensa e essa questão ilimitada faz com que ele não tenha nenhum tipo vamos dizer, de barreiras na sua forma de pensar, né? E pelo fato do homem pensar, depende como ele constrói esse pensamento. Isso, tudo está relacionado à nossa evolução moral. Vamos lembrar que o pensamento negativo, o pensamento maléfico, ele traz situações adversas para a humanidade, até para o próprio homem, né? Dependendo da sua situação evolutiva, se é um homem bom ou não, se ele for um homem ainda ignorante, presos a vicissitudes, né? Que constrói pensamentos assim, que se situam numa coisa obscura, aproximando irmãos, espíritos inferiores. O pensamento, por mais que ilimitado seja, ele reproduz uma influência também sobre o homem. Agora, o homem bom, que tem um pensamento no bem, né, que vigia seu pensamento, que pensa em solidariedade, pensa no próximo, esse envolvimento das esferas espirituais para conhecer o homem é melhor, né? Ele está sendo sempre ali envolvido por energias boas. Então, aqui na questão do pensar, na pergunta 833, haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Né? A gente viu que a liberdade não é absoluta. Ela está restrita, né, às questões de leis que salvaguardam uma sociedade. Eu posso pensar aquilo que eu quero fazer, mas eu vou esbarrar nas questões dos direitos dos outros, né? Mas o pensamento não é ilimitado. O pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhes peias, né? Pode-se deter o voo, porém, mas não aniquilá-lo. Isso. Aí tem a 834 aqui. É responsável o homem pelo seu pensamento? Perante Deus, somente a Deus sendo possível conhecê-lo. Ele o condena ou absolve quando a sua justiça, né? Então, se o pensamento do homem é ilimitado, a gente vai ver que a questão de consciência é diferente, né? O que é consciência? A consciência seria a nossa própria forma de pensar, de a gente indagar se estamos certos ou errados, né?
Não diz que a lei de Deus está na nossa consciência, está escrito na nossa consciência, e a consciência, ela é criada através dos valores que nós construímos, né? E esses valores, desde lá das nossas encarnações anteriores. Se o homem vem gradativamente construindo situações benéficas, né? Aprendendo o valor ético, a moral dos bons costumes, a moral de solidariedade, da caridade, respeito ao próximo, a consciência dele vai estar sempre ali tranquila, vai saber perceber o bem e o mal, né? Então, está ali, na medida em que os espíritos evoluem, a consciência do bem e do mal está mais bem definida neles, né? De sorte que a liberdade de consciência, regulando as relações interpessoais, reflete, né? Então, a consciência, no fato aqui que a gente pensa, ela é íntima, como está na questão 835. Será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos, né? Aí a 836. Tem o homem direito de pôr em embaraço a liberdade de consciência? Falece-lhe tanto esse direito, quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso que só Deus cabe o de julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Então, como é que essa regulação é pelo bem que fazemos e pelo mal que deixamos de fazer? Mas seremos julgados pelo aquilo que fazemos em relação ao outro, em relação à natureza. Então, a nossa consciência é o nosso próprio árbitro, né? Se estamos fazendo mal ao outro, se estamos inseridos num processo que vem nos prejudicar e prejudicar o outro, prejudicar a nossa família, prejudicar a nossa sociedade, a nossa consciência ela tem que prevalecer. Mas vamos dizer que, infelizmente, né, apesar de tudo, nós ainda temos problemas sérios dessa consciência, né? Ainda a sociedade, a humanidade está reproduzida de problemas de ordem, né? Aí de violência, de racismo, de xenofobia, né? De homofobia, devido à questão da consciência de algumas pessoas, né? Que ainda não enxergam, não atentam para melhorar o seu aspecto de amor, seu aspecto de respeito, né? A gente fala muito de tolerância religiosa, né? Lembrando sempre que as religiões têm suas práticas, seus cultos, independente daquilo que a gente acha certo ou não, a gente tem que respeitar. Eu até estava vendo numa passagem, né, numa dessas páginas, que às vezes tolerância você está tolerando, né? Às vezes você tolera, mas não respeita. O respeito é interessante. Vemos a todo momento a liberdade de religiosidade, ela sendo aí, de alguma forma, né, atentada, principalmente as religiões de matriz africana, que vem sofrendo seriamente a destruição dos seus templos, né? Toda uma questão de opressão das pessoas contra esses irmãos que comungam ali os seus valores religiosos com as religiões de matriz africana e que estão sofrendo assim perseguições, né? Então está a questão da consciência. A consciência ela é também uma forma da gente compreender ali o que a gente tem de certo e errado. E a nossa consciência, apesar do pensamento
ser ilimitada, a nossa consciência não. A nossa consciência, com certeza, ela é julgada por Deus. Nós vamos ser julgados por aquilo que fizemos de forma errada ou correta. A gente fala do livre-arbítrio, né? Que o livre-arbítrio ele está relacionado a tudo isso. Nós fomos criados livres. O livre-arbítrio é uma forma do homem fazer acontecer, né? Porque imagine se nós não nascêssemos com livre-arbítrio, seríamos máquina, né? Seríamos uma máquina sem pensamento, sem nenhuma necessidade de evolução, né? E a evolução depende do discernimento que temos em relação ao que estamos fazendo, é isso? Então nascemos com livre-arbítrio em decorrência da necessidade de evoluirmos. Então, o caminho que nós tomaremos, a atitude que tomaremos, nós temos que discernir por nossa própria conta, né? Por tudo aquilo que nós faremos em torno de nós mesmos, em torno dos outros. Eu estava lembrando até de uma historinha interessante aqui do Neil Lúcio, né? Eu gosto muito do Neil Lúcio, que seria a historinha do carneiro revoltado, tem muito a ver com essa questão do livre-arbítrio, né? Então conta lá o Neil Lúcio, um carneiro, né? Ele, assim, dentro do seu aspecto natural, com aquela lã, sempre a lã ia crescendo, e a todo momento em que essa lã crescia, sofria tosquia para tirar o pelo, para que transformasse em matéria-prima ali para casaco, para colchas, para roupas. Então o carneiro ele começou a indagar, né? Por que disso tudo. Então ele começa a pedir ao Criador para que transforme ele. Olha o arbítrio do carneiro. Ele pede, no início, que ele queria ter a pele de ouro, né? Toda dourada, de ouro, para que ele pudesse reproduzir entre os outros seres uma riqueza, né? E lá vai o carneiro feliz com aquela pele de ouro, né? Tudo gabola. Só que, infelizmente, o carneiro ele vai ser vítima de pessoas que também não respeitam o arbítrio dele, né? Apesar dele estar lá com a sua pele de ouro, os ladrões vêm, arrancam-lhe a pele toda, porque o ouro é valioso, e deixam ele ferido. Então o carneiro ali sofrido, o que ele faz? Ele vai pedir a Deus para que ele transforme o seu pelo, a sua pele, né, em porcelana, né? Ele acha que ali não vai ter mais aquela questão de ser roubado pelos ladrões. Mas vem o vento forte, a porcelana é frágil e ali espatifa tudo, né? Lá vai o carneiro choroso de novo. Senhor, eu não aguento mais, não suporto mais, né? Tanta humilhação, tantas dores. Aí pede ao Senhor para que transforme o pelo dele de novo, né? E que a lã dele se torne em alface, em folhas de alface. Lá vai o carneiro, mostrando a nova, né, roupagem dele, muito verdinho, né, aquelas folhas de alface. Mas ele também vai ter problemas com os animais, né? Os burros, vendo aquele alface verdinho, vão lá, arranca a pele dele toda. Vai lá o nosso carneiro chorando, né, de novo, certo? Antes disso, ele já tinha pedido que a pele dele fosse mel, aí as moscas vieram, dilaceraram tudo. Ele chega à conclusão, né, que a melhor forma é ele ter o mesmo pelo, ele ter a lã, que ali a tosquia era menos sofrida do que ele estava passando. Então, a questão do arbítrio. O arbítrio é uma maneira de nós nos reportarmos a nossa responsabilidade, né? Até mesmo em relação à liberdade, o nosso arbítrio infunde nessa liberdade. Que liberdade é essa que nós queremos? Será que queremos uma liberdade de ir e vir, uma liberdade de expressão? Mas será que nós não estamos aprisionados também aí pelo consumismo?
É muito fácil as pessoas falar em liberdade, né? E acabam sendo escravizados pelo consumismo, acabam escravizados pelo modismo. Então, gente, a liberdade, ela é uma construção, sim, do envolvimento do homem com o conhecimento, do amor, do desapego, né? Lembrando que Sócrates, lá quando foi preso, e as pessoas falaram, você está preso? Ele falou, não estou preso, estou livre de pensamento, né? Então a liberdade é de pensamento, de sentimento, de amor, e isso tudo vem gradativamente quando a gente vai desapegando dessas coisas materiais. Sim, temos que ser justos, temos que lutar pelos direitos sociais, pela justiça social, pelos mais simples, pela uma política democrática melhor, só que a gente não pode conflitar. Os nossos pensamentos, eles são a forma da gente, né, sempre criar o conceito ali de educação, entendeu? Como Jesus. Jesus deixou bem claro na época que Roma dominava ali a região da Galileia, que não haveria forma de conflitar, né? Tanto que quando mostra a moeda lá, para ele disse, de quem está a face na moeda? É de César, dai a César que é de César e Deus é que deu. Então, o que Jesus quis dizer que uma revolução, uma forma de você, né, criar conceitos melhores para uma sociedade, não é conflitando, porque você vai acabar também ferindo os direitos dos outros, né? Você vai criando problemas de nocividade de pensamento, né? De desarmonia, de tudo. Então, temos que ter mesmo, né? Esse pensamento de lutar pelas causas sociais, mas com sempre conhecimento, sempre realçando nosso conhecimento, nossos valores morais, para que a gente, que toda a construção da transformação do mundo em que nós vivemos, está aí o processo de regeneração, vai ser pelo amor, vai ser pela construção de conhecimentos, vai ser pela caridade, solidariedade, e que todas essas reproduções desarmônicas, com o tempo, elas vão sumir, tá, gente? Então, entra aí o nosso arbítrio. É o nosso arbítrio, o Senhor, que responde por nós mesmos. Nós temos que fazer do nosso arbítrio, né, toda a forma de crescermos, né, sempre sabendo discernir aquilo que não vai nos levar a uma evolução melhor e buscando sempre propostas dentro do nosso arbítrio que desencadeiem uma melhor condição de evolução, tá? Gente, eu vou me despedindo aqui e vou pedir a vocês que elevem seus pensamentos novamente para que a gente possa fazer uma prece final, tá? E Jesus ilumine vocês sempre, né? E ilumine seus parentes, seus amigos, tá? E vamos lá fazer a prece final, entrando em comunhão com Jesus, pedindo a Ti, Jesus, que ampare todos aqueles que estejam próximos de nós. Ampare nossos vizinhos, nossos amigos, ampare também os animais, que são nossos companheiros de jornada, ampare a humanidade, faça com que nos sintamos sempre em favor dos outros, que sejamos instrumentos, sim, de amor, de paz, de união, e que possamos, assim, irradiar com nossos pensamentos companheiros que estão aí relacionados aos sofrimentos de enfermidade, de vulnerabilidade, pedindo a Deus por eles, principalmente os enfermos, né, pela pandemia, pelos desencarnados da pandemia, como outros também desencarnados por outras razões. Então te peço, Jesus, abençoe a todos, abençoe essa noite, abençoe assim também o nosso recolhimento, o nosso sono, o nosso sonho, e tenhamos assim muita paz no dia seguinte. Que Jesus nos abençoe sempre, né? E que Deus esteja conosco aí nos nossos propósitos, tá? Gente, muita paz, tudo de bom, e que vocês fiquem bem sempre.
se cuidem e cuidem dos seus, né? Vacina para todos é que queremos. Queremos uma sociedade aí, né? Ela sendo imunizada pela vacina, direito de todos, tá, gente? Fiquem na paz. Graças a Deus.